na matéria aqui do Rogério Ceni. Olha, não botou o Gabriel bem. Sala de lateral, tá de brincadeira. Não foi bem, Rogério. Vamos ver. Eu tentei montar um esquema para colocar o Benítez para jogar. Tentei formar um esquema que beneficiasse ele, com o Sara e o Wellington, inclusive trocando o Reinaldo, botando o Wellington, que é um jogador mais jovem, de mais força para descer pelos lados, colocando o Rigoni e Caleri próximo a ele, para que ele pudesse ter passes, troca de passes, e 2 volantes para protegê-lo, para que ele ficasse um pouco mais solto no meio campo para jogar, com a incumbência só de marcar o Thiago, que era o primeiro volante, na hora de recompor. Tentei preparar um sistema muito voltado para que ele tivesse conforto dentro do jogo e a gente tivesse altura, né, poder defensivo. O Sara é o jogador que mais compete, né, para pegar o Ferreirinha na hora de marcar, e na hora de apoiar em linha alta ele tem qualidade trazendo para dentro. E o Wellington, um jogador que tem jovem, mais força, chega mais fácil ao fundo, com uma referência dentro da área. Infelizmente nós não produzimos absolutamente nada no jogo, nós não conseguimos, acho que chutamos pouquíssimo a gol, não tivemos as quase ações ofensivas, né? Não conseguimos neutralizar o Grêmio, nem neutralizar e nem ter força para criação. Cara, se o treinador tá assim, você imagina ele chegando em casa, a mulher de lingerie pra ele. Tipo, sabe, botando aqueles morango. O cara, pô, se o treinador, se o mito Rogério Ceni tá assim, você imagina o São Paulino. Você imagina como é que tá o São Paulino depois de uma entrevista dessa. Só absurdo. Que fase do São Paulo, né? Realmente complicada. É isso aí. E olha, foi só beneficiado pelo Abel que colocou o time em reserva, senão a situação estaria muito mais complicada. Quanto faltar o São Paulo? 45. Estaria com 42 se tivesse perdido o Palmeiras e estaria já o time mais próximo da zona do rebaixamento nesse momento. Mas o São Paulo conseguiu os 45 pontos e está numa situação mais confortável com relação ao rebaixamento. Agora, com relação à perspectiva de time, de próxima temporada, já que essa nós estamos a 2 jogos. Colocar o Gabriel Sara de lateral tá de sacanagem, né, velho? O Rogério, parece que ele tem dificuldade nos clubes de maiores. entender o futebol, né? Nos clubes maiores ele está tendo dificuldade. Ele chegou no São Paulo, parecia que ia se reencontrar de novo, mas tem muita dificuldade e o começo da temporada que vem vai ser onde o Rogério vai ser avaliado se realmente ele tem condição de assumir e dirigir um time grande, porque no Flamengo, apesar dos títulos, foi muito questionado. Eu acho que ele foi muito injustiçado pela imprensa carioca. Eles cobram demais também. Eu acho que ele foi muito sacanagem. Mas a imprensa, comissão técnica, a torcida, jogador, não foi só a imprensa que reclamou do Rogério. Ele brigou lá dentro. Você brigou lá dentro? O que vazou foi o negócio de desempenho na própria comissão do Flamengo. Agora, o que a gente sempre teve entendimento é que o Flamengo poderia jogar muito mais do que jogou com o Rogério, né? Que nós vimos com o Jesus, até com o Renato logo na chegada, logo após a saída do Rogério. Então o Rogério não consegue deslanchar trabalho em times de ponta, em times que brigam pelo título, ou que se imagina que pudesse fazer uma campanha melhor como o São Paulo. Pedro Ramiro? Agora sim, craque, entre nós, conversando aqui com o torcedor de São Paulo, quem, em sã consciência, quando o Rogério Ceni foi contratado, imaginava que ele seria de fato o técnico que ajudaria o tricolor? Porque o São Paulo sai de um Hernan Crespo muito conturbado, que parte da torcida queria que ele permanecesse, Sim, outra queria que ele fosse embora o mais rápido possível, e aí contrata um Rogério Ceni, que é recém-demitido da equipe do Flamengo, é aquela carta já contada, que a gente sabe que provavelmente não dure tanto tempo, mas assim, a gente não pode ser 100% injusto com o Rogério Ceni. Aliás, não pode ser nada injusto, porque, de fato, ele é um treinador que gosta de colocar novas táticas, de colocar um treino na madrugada, e até foi motivo de reclamação no próprio Flamengo, só que ele precisa amadurecer. Ele precisa ter um pouco mais de jogos, um pouco mais de visibilidade. Talvez também. não possa ser o protagonista, né? Porque ele já foi muito protagonista como goleiro. Ele quer ser o protagonista. O treinador não é o protagonista, cara. Desculpa, tem que ter esse entendimento. Em que momento que ele vai ter esse entendimento? Talvez ele tenha sido protagonista no Fortaleza, legal, mas... único lugar. E aí fica difícil, tem que ter esse entendimento, cara. O problema dele é que ele gosta... O problema dele não, na minha opinião, né? É que ele gosta de assinar demais. Eu detesto o treinador que quer aparecer mais que o jogo. A escalação foi bizarra e imbecil, né? A escalação do Sara não faz o menor cabimento. E, assim, não é só por isso também. Não, mas assim, ele queria assinar para falar assim, olha o que eu inventei. E aí a entrevista dele pós-jogo é bizarra pelo seguinte. Eu repito isso sempre, eu estou sendo repetitivo, mas treinador, a entrevista coletiva não tem não tem nenhum conceito de passar informação. É para não criar crise e ganhar o grupo. Aí ele deu uma entrevista, depois da escalação imbecil que ele deu, que ele fez tudo certo, e o que ele fez de bizarro era só para deixar o Benítez solto. E o Benítez só tinha que fazer uma coisa, marcar o Thiago Santos. O Thiago Santos acabou com o jogo. Ele acabou com o Benítez, entregou o time e disse assim, olha, eu fiz tudo certo, não ganharam porque os caras não jogaram nada. Foi isso que ele falou depois. De novo. A entrevista dele, porque é o seguinte, ele é um mito, aliás, ele conseguiu uma coisa que eu achei que ele não fosse conseguir. Tudo que ele falou não me surpreende, porque ele é a versão masculina da Sandra Bullock, ele fazia a versão Mr. Simpatia, que ele era simpatia em pessoa, pessoa agradável,
sempre humilde. Sandra Bullock. O Sandra Bullock, é a Mr. Simpatia. Ele não é bom. Uma simpatia pessoal, carismático, um cara alegre. Agora, fora, o que eu não esperava é que com tudo isso, com o que ele fez no São Paulo como goleiro, que ele, depois de 3 ou quanto tempo ele já tá no São Paulo? Não teve nome gritado no estádio nenhuma vez. Nenhuma. Ele tentou ganhar a torcida do Flamengo com uma declaração falsa, não ganhou e perdeu a do São Paulo. Isso me surpreende mais, porque ele ganhou do Corinthians jogando melhor que o Corinthians, ganhou do Palmeiras no Allianz Parque e nem assim, nenhuma vez. Ele ganhou. Uma coisa impressionante, cara. Dizem que o torcedor não tem memória. Vamos acompanhar o São Paulo na reportagem de Eduardo Afonso. É óbvio que jamais será um vexame perder para o Grêmio em Porto Alegre. Mas existem derrotas e derrotas. E essa de quinta reuniu muitos elementos negativos, a ponto de ser considerada a pior apresentação do São Paulo no ano e talvez nas últimas temporadas. Perdeu de um time do Z4, não chutando nenhuma bola no gol, levando 2 bolas na trave, com Miranda salvando o gol em cima da linha e tomando o último gol do meio de campo. Roteiro de Tem filme que de terror, caprichar pelo amor de muito Deus. para conseguir tudo isso em 90 minutos. Nós que entramos em campo, eu que dirijo a equipe, jogadores que atuam, todos nós temos a nossa parcela de culpa. De janeiro para cá, o São Paulo desandou a sofrer derrotas vergonhosas. Teve os 5-1 aplicados pelo Inter, o maior revés da história do Morumbi. Os 3-2 para o 4 de julho e os 3-1 para o Fortaleza pela Copa do Brasil. Teve os 5-1 e os 4-0 nas 2 partidas diante do Flamengo pelo Brasileirão. E teve aquele 3-0 que levou do Palmeiras na Libertadores. Resultados vexatórios com 3 treinadores do ano. Essas atuações machucaram o já machucado coração da torcida tricolor. Mas nenhuma derrota será tão sentida quanto uma possibilidade que ainda existe. Essa possibilidade é o fantasma do rebaixamento, a entrada no Z4. O São Paulo precisa, nas 2 últimas partidas, contra a Juventude, segunda no Morumbi, e contra a América, em Minas, na próxima quinta-feira, de 1 ponto para não ser mais alcançado pelo Grêmio, 18º, e de 2 pontos para não ser mais alcançado pelo Bahia, 17º na tabela. Tem que vencer segundo. Não à toa, Rogério faz um pedido a essa mesma torcida. Tenho certeza que o torcedor vai estar lá apoiando, como sempre. Mesmo depois da vergonha que nós passamos hoje, ele não vai se afastar, não vai deixar de estar no Morumbi. E passa o combustível para que esse time tenha força para vencer o Juventude. Força das arquibancadas que pode ser importante também para a tentativa de uma vaga na Sul-Americana. É o que resta, né? Eu falei aqui do percentual de queda do São Paulo de possibilidade, falei de 8% a 9%, mas, segundo a estatística do nosso site, o espn.com.br, é de 2%. E veja aí, não chove nem molha. É o São Paulo com o Crespo e o Ceni no Brasileirão. E os técnicos têm números parecidos. O Ceni tem 1% de aproveitamento melhor do que o antecessor, do que o Crespo, com 10 jogos a menos. O tricolor tem média inferior a 1 gol por jogo, 0,9. Com o Crespo, 0,7 com o Ceni. E a média de gols sofridos é de 1 por jogo para os 2 treinadores. É um time que não consegue chutar, né? Não chuta, aí não tem como fazer gol. O Ceni conseguiu piorar o São Paulo? É isso ou não, André Kfouri? Talvez, Paulo, mas é tão difícil fazer esse julgamento. Eu acho que o São Paulo continua basicamente o mesmo, um time muito irregular e com mais baixos do que altos a partir do momento que o Campeonato Brasileiro começou, esse trecho da temporada e o que nós víamos naquela época. Não é muito diferente daquilo que vemos agora com outra comissão técnica. Eu insisto, lembro do que eu disse, escrevi no momento da demissão do Crespo, e agora não estou fazendo julgamento sobre a contratação do técnico que veio depois, não é disso que eu estou falando. Crespo foi mal demitido. Crespo foi precipitadamente demitido pela diretoria do São Paulo num ato de covardia, num ato de terceirização da responsabilidade, como sempre se fez, e uma diretoria que se julga moderna, com novas práticas, não poderia ter atuado com mais do mesmo como acabou fazendo. De qualquer maneira, o São Paulo tem que estar de olhos abertos nessas últimas rodadas. Eu não entendo que o São Paulo corre um sério risco de ser rebaixado, mas a possibilidade existe, né, do ponto de vista matemático, e é bom que os jogadores que entraram em campo contra o Grêmio na última rodada entendam que aquela imagem não pode se repetir em nenhuma circunstância contra qualquer adversário, e não importa onde é o jogo. Ainda está ao alcance desses jogadores terminar o campeonato com uma imagem melhor. É só isso que precisa estar diante deles nesses últimos momentos de Brasileirão 2021. André, o Rogério Ceni, ele mudou a estrutura
fez alterações na escalação e mudou a estrutura tática da equipe para o jogo contra o Inventou, Grêmio. né? E o time não andou. Não. Agora, na entrevista coletiva no pós-jogo, o Rogério, ele diz, independentemente do esquema tático que a gente colocasse em campo, com esse espírito, com esse comportamento dos jogadores, nós não iríamos a lugar nenhum. Não, exato. Isso é verdade. Isso também não é transferir muito para os jogadores? Eu acho que isso é uma declaração transparente, de certo ponto, até certo ponto arriscada, porque os jogadores podem receber mal? Podem. Mas eu suponho que o treinador do São Paulo, e alguém que é tão identificado com o São Paulo como o Rogério, sabe onde está pisando, conhece o grupo que tem, embora seja um início de trabalho, não está trabalhando com esses jogadores há tanto tempo assim, e saiba que pode dar esse tipo de declaração, mesmo porque a temporada do São Paulo não é para elogiar jogadores, né? Não é para aplauso, não é para bater palma depois de uma atuação como essa. E o problema não é perder para o Grêmio na Arena, embora o Grêmio tenha 19 derrotas nesse Campeonato Brasileiro, ou seja, muita gente ganhou do Grêmio, independentemente do local. O problema não é esse. O Grêmio mereceu vencer o São Paulo, jogou muito melhor do que vinha fazendo. O problema é a postura, o comportamento, a forma como o São Paulo aceitou a derrota, o gol que nós vimos aí, está na tela mais uma vez, que simboliza tudo isso, a falta de comprometimento, a falta de entendimento do que é a camisa do São Paulo e como essa camisa precisa ser representada quando o time entra em campo contra qualquer adversário e em qualquer lugar. E aí, pessoal, o assunto Rogério Ceni rende. Vou homenagear o Neto aqui, o Ceni tá de brincadeira, né? A escalação dele contra o Grêmio até agora é incompreensível. E o São Paulo agora se prepara para o duelo contra o Juventude na segunda-feira. Lembrando que domingão, hoje é dia de torcer contra Bahia e Grêmio. Se os dois perderem, o São Paulo automaticamente se mantém na primeira divisão. E eu acho até mais fácil torcer contra eles do que a favor do São Paulo, porque o São Paulo, como os próprios números dizem, tá mal demais. Os números de Rogério Ceni que foram demonstrados são exatamente iguais aos de Crespo. Quer dizer, e aí fica a questão. O São Paulo melhorou com o Rogério Ceni? Deixe seus comentários. Nos treinamentos aqui desse fim de semana, o Rogério Ceni, ao que parece, utilizou a escalação de jogos anteriores, que é aquela escalação de sempre, Igor Vinícius, Volpe, Reinaldo, Miranda e Arboleda, Igor Gomes, Nestor, Sara, Vitor Bueno, Caleri e Rigoni, que é a escalação que deveria ter ocorrido contra o Grêmio, mas aí o professor Pardal resolveu inventar e deu no que deu. Falando em São Paulo ainda, saiu no Bola VIP, site especializado em futebol, que Bruno Alves está descartado dos planos do técnico Rogério Ceni. Só que há um empecilho. O zagueiro tem contrato até 2023 e não tem interesse em sair do São Paulo, que acredita que pode recuperar a vaga, até porque a família dele toda está em São Paulo, está habituada à capital e se sente muito bem no São Paulo Futebol Clube. Então, tem o interesse do treinador em se desfazer do jogador, mas tem o jogador querendo ficar no clube. E aí vai caber a gestão, a diretoria, ver como vai lidar com a questão Bruno Alves. Lembrando aí que eu, na minha opinião, acho que ele tem mercado ainda no futebol brasileiro para outros clubes. Mas era claro que tanto com o Crespo quanto com o Rogério Ceni, ele não faz parte. Tanto que quando nem Arboleda nem Miranda jogam, Léo é a opção e Bruno Alves sempre na reserva, no máximo entrando no finalzinho do jogo aí para fazer uma composição para segurar resultado. Então é isso, o São Paulo que treina nesse domingo para o jogo de segunda-feira contra o Juventude, o jogo da vida, o jogo do ano para o São Paulo no ano de 2021 e que esse ano termine logo, porque o ano horroroso, hein? Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra. Espero que se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de colores, um ótimo domingo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.